Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de física na disciplina de Ciências da Natureza. Na aula passada, nós começamos o conteúdo de fenômenos ópticos que ocorrem quando um feixe de luz incide em uma superfície qualquer. Abordamos o fenômeno da reflexão da luz, que é quando o raio de luz se propaga em um determinado meio, incide em uma superfície e então é refletido novamente ao meio de origem. Na aula de hoje, nós vamos estudar a refração da luz, um dos fenômenos ópticos mais presentes em nosso dia a dia, como na formação dos arco-íris e quando temos uma falsa impressão de que o fundo de uma piscina aparenta ser mais raso que o normal. Vamos ver um pouco mais sobre ele no slide a seguir. A refração da luz ocorre quando a luz passa de um meio de propagação para outro, causando alteração em sua velocidade. Uma observação é que esses meios devem ser transparentes, ou seja, que permita a passagem de luz. Por exemplo, quando a luz passa de um meio como o ar para outro, como a água. Em geral, a refração é acompanhada por um desvio na trajetória da luz, como vocês podem ver na imagem abaixo. Esse desvio ocorre justamente por conta da mudança no comprimento da luz quando ela passa a se propagar em outro meio. Vale destacar também que sempre que houver a refração da luz, haverá também a reflexão de uma parte dos raios luminosos. Aqui ao lado eu trouxe outras duas situações em que podemos observar com grande facilidade o fenômeno da refração. Observe que quando se coloca um lápis mergulhado parcialmente em um copo com água, o lápis aparenta estar quebrado. Isso ocorre devido ao desvio da luz ao se refratar. Note que o mesmo acontece com o homem na piscina, onde parte da luz que continua através do meio, ao serem transmitido, muda de direção à medida que penetra na superfície. Sabendo que a velocidade da luz é responsável por esses desvios que os raios de luz sofrem quando mudam de um meio de propagação para outro, necessitamos estabelecer, então, uma relação entre a velocidade de propagação nos dois meios, para então entender o fenômeno da refração da luz. Vamos então falar agora sobre o índice de refração. O índice de refração é o que determina e nos possibilita comparar e fazer alguma relação existente entre as diferentes velocidades da propagação da luz nos meios. Ele é calculado através da seguinte equação. O índice de refração, representado pela letra N, é igual à velocidade da luz no vácuo, C, dividido pela velocidade da luz no meio em que está se propagando, representado por a letra V. Ou seja, podemos definir o índice de refração como sendo a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz num determinado meio. Sabemos que a velocidade da luz no vácuo é a coisa mais rápida que existe no universo. Então, analisando a equação do índice de refração, perceba que quanto menor for a velocidade de propagação da luz no meio, maior será o índice de refração. Dizemos então que os meios que possuem maior índice de refração serão os meios mais refringentes. Aqui ao lado eu trouxe uma tabela contendo o valor do índice de refração da luz em alguns meios. Quanto menor for o índice de refração, maior será a velocidade da luz no meio. Do contrário também é válido. Quanto maior for o índice de refração,
menor será a velocidade da luz no meio. Observe que no ar o índice de refração da luz é bem próximo de 1. Então, quando formos trabalhar os exercícios de refração, vamos considerar a velocidade da luz no ar igual à velocidade dela no vácuo. Agora que entendemos o que é o índice de refração e o que é um meio com maior ou menor refringência, vamos entender de que maneira os raios de luz sofrem um desvio na direção quando passam a se propagar de um meio para outro. Aqui, na primeira situação, o meio 1 tem índice de refração menor do que o meio 2, ou seja, uma situação em que o meio 1 é menos refringente que o meio 2. Podemos considerar essa situação como se fosse o raio de luz viajando do ar em direção à água. Vamos ver então o que acontece. Aqui em azul, temos um raio de luz incidindo na superfície da água. Vamos agora desenhar a partir do ponto de incidência, que é o ponto onde o feixe de luz incide na água, a reta normal. Desenhada então a reta normal, vamos ver o que ocorre com o raio de luz quando ele é refratado. Vemos então aqui na cor rosa que o raio de luz refratado, ao passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ele se afasta da reta normal. Ou seja, o ângulo de reflexão será maior que o ângulo de incidência. Vamos agora analisar o que acontece com o raio de luz quando passa de um meio de maior refringência para um meio de menor refringência. Podemos considerar essa situação como se o raio de luz estivesse saindo do vidro e se propagando na água. Vamos então desenhar em azul o raio de luz se propagando no vidro. Agora, vamos desenhar a reta normal, para podermos comparar o ângulo de incidência com o ângulo de reflexão. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem, a partir da análise da situação 1, descobrir se o raio de luz refratado irá se afastar ou se aproximar da reta normal. Agora, vamos ver o que acontece com o raio de luz refratado nessa situação. Veja que o raio de luz refratado, representado pela seta rosa, se afasta da reta normal. Ou seja, a luz, quando passa de um meio com maior índice de refração para um meio de menor índice de refração, o raio de luz é refratado com uma angulação maior que a angulação do ângulo de incidência. E para finalizar essa parte de desvio do raio de luz, vamos ver o que acontece quando um raio incide de maneira perpendicular na superfície. Aqui em azul temos o raio de luz incidindo perpendicular à superfície. Vamos então, a partir do ponto de incidência, desenhar a reta normal para vermos o que acontece com o raio de luz quando é refratado. Veja que o raio de luz não sofre nenhum desvio. Essa situação ocorre independente de qual é o meio mais ou menos refringente. Quando o raio incide perpendicular à superfície,
ele não sofrerá desvio. Entretanto, embora a luz não sofra desvio, a sua velocidade de propagação é alterada da mesma maneira dos casos que analisamos anteriormente. E para finalizar a nossa aula, vamos falar apenas de um dos vastos fenômenos naturais presentes em nosso cotidiano, que tem a ver com a refração da luz: o arco-íris. Sabemos que a luz branca é constituída por um conjunto de cores que vão desde o vermelho até o violeta, e por esse motivo é considerada uma luz policromática. As cores que compõem a luz branca, ao atravessarem um meio transparente, sofrem diferentes refrações. Para cada cor, um desvio diferente. Assim, quando a luz branca atravessa um prisma óptico, é possível identificar as diferentes cores que a compõem. Esse fenômeno é conhecido como dispersão da luz. O prisma óptico é um objeto de forma triangular, geralmente de vidro. Um feixe de luz branca, ao atravessá-lo, é separado em infinitas cores que vão desde o vermelho até o violeta, promovendo a dispersão. As minúsculas gotas da chuva presentes na atmosfera, ao serem atravessadas pela luz do sol, podem proporcionar o mesmo efeito que um prisma, criando um arco-íris. Quando a luz solar penetra em uma gota d'água, os raios luminosos são refratados, sofrendo dispersão. Esse feixe de luz colorido é refletido na superfície interna da gota, atravessando-a e retornando para o ar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os fenômenos da reflexão da luz. Como o nosso tempo é curto, peço que vocês pesquisem mais a fundo outros fenômenos que têm a ver com a refração da luz. Por exemplo, as miragens, a fata morgana e a posição aparente do Sol e das estrelas. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.